Bem-vindos ao Contraponto Cast. Hoje nós vamos falar de uma série muito famosa de livros chamada Os Bridgertons. Meu nome é Paula e para falar sobre esses livros estão comigo... Oi, meu nome é Camille. Oi, meu nome é Luísa. Eu sou Mari. É uma série de romance de época, a gente pode começar a falar sobre esse gênero. E o Do Que Eu, que é a gente na verdade não vai falar sobre a série, vai falar sobre só o primeiro livro, que é o Do Que Eu. E o Do Que Eu foi o primeiro livro de romance de época que eu li, e eu confesso que tinha um certo preconceitozinho com o gênero. Mas faz tempo já, eu li quando esse livro, faz um tempinho, 2018. Desde então. 2017. Até hoje não li os outros, mas tudo bem. Não tenho preconceito literário, sério, não tenho, não façam isso, porque eu hoje em dia eu gosto de basicamente tudo, eu leio de tudo, e isso é muito bobagem, pô, você ter preconceito com livro, com outros gêneros, sério, não vale a pena. Só se o livro for realmente... ou muito ruim ou close errado, de fazer, passar pano pra... Verdade. Pra coisas que, sei lá, homofobia, não sei, relacionamento abusivo, tipo certos livros. Mas, tirando isso, eu acho que não tem importância. Além do livro, acho que tá valendo. Eu ouvia falar muito desse gênero, romance de época. E aí tem Luísa e Mariana, que são duas leitoras assíduas desse gênero. Olha, qualquer um que você perguntar aí, pode jogar, a gente já leu. E aí eu acabei dando uma chance, inclusive do que eu peguei emprestado de vocês, né? É isso aí. E... eu não gostei. Calma que eu gosto de romance de época. Eu adoro. Sobre o sol. Eu adoro o gênero hoje em dia. Eu leio vários livros de romance de época, mas o Do Que Eu, especificamente, que foi o primeiro livro que eu li, eu não gostei muito. muito. Mas a gente também não julga, porque a gente também não gostou. Tu gostou, né? Depois da tempestade vem o arco-íris. Mas tem que tu passar gostou? Pelo ruim. Eu gostei, assim, tem melhores, com certeza, mas também não achei ruim, não. E eu achei mais ou menos. Foi o primeiro que eu li também. De romance de época? Uhum. Eu mandei tu ler? Ah, tá. Eu mando todo mundo ler. Começou assim, eu comecei a ler, e aí eu acho que meu primeiro foi O Príncipe dos Canárias. O meu Isso. foi Aí, O Último dos Canalhas. E que é de uma série também, na verdade são 2 livros, são só esses 2. E aí eu li um, Luísa leu o outro, depois a gente inverteu e aí a gente continuou lendo mais. Assim, aí o gênero romance de época é um romance romântico que acontece na época passada, que a autora tá nos tempos modernos, mas ela escreve um romance na época passada e normalmente é mais focada no romance mesmo. Tem alguns que tem algumas tramas que abordam assuntos mais importantes, mais relevantes, mas alguns são só romance e não tem problema nenhum. Eu gosto de romance, eu gostei, só não gostei da minha primeira experiência, não foi muito boa. Não, caramba, eu acho que não foi o primeiro livro de romance de época que eu li. Ou foi? Não sei, agora eu tô confusa. Eu acho que o primeiro livro que eu li foi de Tessa Dare. Ou não, foi o segundo. Eu gosto muito de Tessa. Eu amo Tessa, eu tenho quase todos os livros dela. Eu amo. Eu já li quase tudo também. Eu gosto muito de Tessa, eu gosto muito de Sarah McLean também. Qual é o nome da autora que fez o dos Canalhas? Esqueci, mas... Julia Roberts. Atriz? Né? Não. É Julia alguma Tá coisa errado. também. Loretta Chase. Doida. Julia Nada Roberts. a ver. Atriz. Caramba, eu achava que era Julia alguma coisa. Eu acho que é porque ele tem tanta Julia Quinn já que fica na cabeça. É Loretta mesmo, é verdade. Eu gostei muito dos livros dela também, inclusive recomendo vocês a lerem. Eu acho que o negócio com romance... É romance de época, né? Eu acho que, é muito bonitinho o romance e tal, mas eu acho que todos eles têm um padrão muito parecido. Sim, isso é verdade. Sim. Eu acho que o que se destaca são os diferentes. É, justamente. Porque é o que eu gosto muito de Tessa Dare. Eu acho que ela faz umas personagens femininas muito diferentes. E também eu acho que masculinos, porque, sei lá, é a coisa do canalha, como é que é o nome? Libertino, nossa, Todos sempre. libertinos. Sempre o canalha libertino. Sempre, é verdade. Ai, nossa, sério. Sempre tem muito esse padrão. É o libertino, a menina é bem... a dama, eles se encontram, aí tem um problema, aí resolve, e eles se casam, e é isso. Eu gosto muito também quando tem a vira, porque geralmente né, a gente tem uma ordem cronológica nos livros, que é eles se conhecem, e aí tem todo um problema, uma trama, e aí depois lá pro final do livro eles se resolvem viver felizes para sempre. E aí eu particularmente gosto mais quando às vezes eles são forçados a se casar, assim, se gostarem e tal, mas com o desenrolar da história a gente vai percebendo que eles vão começando a se gostar. Eu sou... Ora, se nós estamos falando do que eu. Também, a gente vê isso em outros livros também, de Julia Quinn, inclusive. Mas eu gosto assim, porque, na verdade, eu gosto muito de romance romântico. Eu sou uma romântica
assídua assim, então eu sou meio suspeita pra falar de qualquer livro de romance. Vê, mas eu acho, tipo assim, eu acho que o negócio com Júlia é o seguinte, ela pelo menos consegue dar características diferentes pros personagens dela. Apesar de, se você for realmente a fundo, tipo, a cronologia da história é muito parecida, mas os personagens, eles sempre têm personalidade diferente. Eu vou dar esse crédito a ela. Eu não sei porque eu só li o primeiro. E todos os personagens têm uma característica bem diferente, os irmãos. E uma coisa que eu gosto muito, eu acho que na série, no geral, é porque eles puxam muito a parte da família, entendeu? Tipo, não é só a coisa do romance, eles envolvem a família também. Eu acho muito legal. A interação dos irmãos nos livros é incrível. É isso que eu ia comentar também. Eu achei muito interessante que todos os livros que você pegar pra ler dela sempre vai ter um ou dois irmãos, e a mãe deles também sempre tá em todos os livros e tal. Eu gostei muito disso, porque é o que faz a conexão entre um livro e outro, entre uma série e outra. E eu acho isso muito legal, ficar uma leitura mais leve, assim, você consegue entender melhor, você consegue conhecer mais os personagens, não só em um livro, mas em todos, você vai estar sempre vendo eles aparecendo e sempre com as mesmas características, mostrando a personalidade deles, e eu acho isso muito interessante, muito legal da parte da Júlia. Eu lembrando agora, eu acho que realmente o do que eu foi o segundo livro de romance épica que eu li. Onde está nessa situação? Não, que agora que eu lembrei. Eu acho que o primeiro foi Tessa Dare, foi o segundo livro, foi, tipo, bem aleatório. Eu acho que foi Uma Semana para Se Perder, não sei, não lembro agora. Que eu gostei bastante, que é o Colin e a Minerva, que são um casal lá. E aí eu gostei muito desse livro, muito do romance. E aí eu acho que foi por isso que eu dei a chance pra Do Que Eu. Acho que foi. E aí eu li Do Que Eu e não gostei. Porque eu acho que, porque parando pra pensar, me conhecendo, se eu tivesse lido Do Que Eu primeiro e não tivesse gostado, nunca mais ia ter lido. Mas eu ia falar, tô certa, esse negócio é uma merda mesmo e pronto. E ainda falando de romance de época, eles não têm comprometimento histórico. Normalmente as autoras conhecem os costumes, as roupas, etc. da época, mas não é completamente fiel. Um exemplo disso acho que são os diálogos e até mesmo o comportamento dos personagens. É bem mais moderno e eu acho que é justamente feito pra conectar com o público atual. Eu acho que a Julia Quinn acho que exagera um pouco nisso, de ser muito atual demais. Eu acho que os diálogos deles, assim, acho que comparando com outros que eu li, e a Julia Quinn foi o que mais tem uma coisa assim, mais moderna. Eles falam, eu não sei, eles falam de um jeito que não parece ser a época, parece que é só um romance atual, sendo que eles estão não tem celular e eles usam vestido de baile. Não, mas de carruagem. Mas honestamente, mas se tivesse sido 8 livros no vocabulário assim antigo, ninguém ia ter coragem de terminar. Isso é verdade. Justamente, como eu falei, pra conectar com o público atual. Mas eu acho que não precisava ser um vocabulário antigo. Eu acho que, eu não sei, porque como eles têm essa liberdade, eu achei um pouco pobrezinha a escrita, eu não sei, parte do diálogo. Comparando com outros, eu acho que ela, pelo menos nesse primeiro livro, eu não sei os outros, né? Eu acho que ela tem uma linguagem mais simples, mais simplista, assim, que não me conquistou tanto. A série livre vai contar a história de 8 irmãos e a trama vai acompanhar a vida dessa família aristocrata, que são os Bridgertons, entre 1810 e 1820, por aí. Eles são nomeados alfabeticamente e por mais que o Anthony seja o primeiro, nosso primeiro livro é com a Daphne, né, que é a primeira mulher. E a mãe deles, que é uma viúva, que é a matriarca, e no caso o Anthony é o chefe lá da família. Falando um pouco da autora, Julia Quinn é um pseudônimo para Julia Pottinger. Ela é americana, apesar dela escrever romances que se passam na Inglaterra. Seus livros já foram traduzidos para mais de 29 línguas. Ela se formou em Harvard em História da Arte e chegou a estudar medicina em Yale, mas largou para escrever seus romances. E o Do Que Eu, ele foi publicado nos anos 2000, exatamente, 2000. Seu primeiro livro foi publicado em 1995, mas o Do Que Eu em 2000. Eu ainda lembro como foi que eu comprei o Do Que Eu. A gente tava, acho que foi na Lojas Americanas, eu fui na Saraiva e tava em promoção assim, e eu olhei o livro, eu olhei assim a capa, ele ia assinar. Nessa época a gente já era doida por romance. Eu fiz, Luísa, o que é que tu acha desse livro aqui? Aí ela leu também, achou interessante, e fez, vamos levar, vamos testar pra ver no que dá. E aí quando a gente viu, já tava com todos os livros, toda a coleção incompleta, ou a coleção completa, e a gente, meu Deus, muito bom. É muito bom. Minha gente, olha, o primeiro livro não é o melhor de todos, mas vai melhorar, eu garanto a vocês. E como eu falei, o Do Que Eu vai seguir a primeira filha mulher, que na verdade é a quarta filha, Daphne, e ela já passou da idade de se casar. Os pretendentes que chegam pra ela são mais velhos e não tem nenhum que lhe agrade
grade, basicamente. Ela é vista como uma amiga deles, só é vista como uma, não sei, é como se fosse uma tomboy da aristocracia. Tipo, todo mundo vê como ela como uma amiga e tal. Tá aí uma coisa que eu não gosto muito, que eu parei pra pensar, até parei pra pensar agora, que os caras só começam a ver Daphne como uma mulher bonita e como uma mulher que pode se casar com eles a partir do momento que Simon se interessa por ela. Eu acho isso, eu acho que diminui ainda mais meu gosto por esse livro. Mas acho que isso é até um pouco real hoje em dia, porque a gente vê hoje em dia também, mas antigamente, né, as mulheres, elas só estavam aptas pra se casar, assim, quando elas eram bem jovens e tal. Então, quando a gente vê que elas vão ficando mais velhas, né, elas vão perdendo aquele encanto que geralmente os homens queriam ver. Mas aí eu vejo muito essa questão da competição masculina, sabe? Tipo, ai meu Deus, meu amigo consegue essa mulher, então eu também posso conseguir, sabe? Chernobyls. Mas eu acho que é muito visível até hoje em dia, sabe? Essa coisa de, ai meu Deus, meu amigo tá pegando uma mulher, então é porque ela é fácil, então eu também posso. E aí começa... Não só fácil, ela como a Daphne não tem pretendente, ninguém chega perto. Só tem aquele cara lá que é doido. Eu esqueci o nome. Ele tem quase todos os livros. Sim. Nossa senhora. Esqueci o nome dele também. Eu também, eu esqueci. Que ele tem toda aquela cena, que é quando ela conhece Simon, né, que eles estão lá no baile e ele tá indo atrás dela e ela não quer nada com ele. E aí só tem o doido atrás dela, mas a partir do momento que eles têm um acordo lá, que ela tem um acordo com Simon, aí a sociedade vê ela como uma mulher que dá pra casar, que é bonita e tal. Então eu acho que é uma coisa... Eu acho que é machista, sinceramente. Porque também, se você for parar pra pensar, a sociedade não ia colocar os olhos em cima dela se ela fosse... Se qualquer homem, assim, eu digo, fora da aristocracia, quisesse ela não ia ter esse prestígio, mas como foi um duque que colocou os olhos nela, sabe? Então, todo mundo, ai meu Deus, o duque tá atrás dela, então ela é uma mulher aceitável. Esse é um dos problemas que eu tenho com o livro, que eu acho que tem algumas coisas que, como foi escrito agora, assim, na nossa época, eu acho problemático você trazer esse assunto e manter como normal, porque é aquela coisa que a mulher só é validada através da palavra de um homem. Paula vai sentir muito isso ainda se ela continuar lendo. Nesses livros, assim, 99% deles, acho que acontece muito isso, sabe? Tipo, mesmo eles sendo livros recentes, assim, né? Tipo, tem livro romance de época, assim, que eu leio que foi lançado ano passado, assim, mas traz a mesma temática de a mulher não tem valor e só é validada através de um homem e tal. Tu vai sentir muito isso aí. É porque isso é muito... A época era assim, né? Querendo ou não. Eu acho que isso vai acontecer por causa da tentativa de aproximação da época, né? Eu acho que tentar trazer ao máximo de como era naquela época. Ou você apesar é de de não família ser... rica, ou você casar com alguém. Apesar de não ser muito fiel, como tu tava dizendo, tipo, não é fiel nem na linguagem e tal. Tem muita coisa também que não é fiel. Mas eu acho que na tentativa de aproximação, pelo menos isso elas conseguiram, pelo menos as autoras que eu li até agora, elas conseguem trazer, tipo, essa questão do machismo e de que a mulher só servia pra casar e pra cuidar da casa e tal. Mas eu acho que é bom quando elas trazem isso, mas pra problematizar. Verdade. Que eu acho que Tessa Dare faz muito isso, porque eu acho que é a minha autora favorita de romance de época. E eu acho que nesse caso, não. Acho que foi normalizado. E principalmente porque Daphne é uma mulher que realmente ela quer casar e quer ter família. Então eu acho que tá aí outra coisa que me distanciou da personagem. Por mais que ela tenha alguma coisa assim, mais um humor mais sarcástico e tal, ela tem ambições que acho que não que uma mulher moderna não tem, porque mulher moderna também tem pode querer casar e ter família, mas não é só isso. Porque a gente não vê mais, é porque antigamente só servia pra isso. Mulher era só pra servir ao homem, só pra servir a casa e pra ter filho e essas coisas. E hoje, claro, tem muita mulher também que ainda quer casar, ainda quer ter filho e até gosta mesmo de cuidar da casa, mas não é só isso que elas fazem, entendeu? Eu acho que é essa questão, assim, que tem que ser mais relatada nos livros. Cuidar da casa também não é uma tarefa muito fácil, tá, gente? Mas, exatamente, não é só isso. E a gente não é só a única... Além de não ser a única possibilidade, não é só isso, mas que a gente enxerga como nosso futuro. Casar e ter família é só uma das coisas que a gente quer. Porque a gente quer mais coisas também. Aí Daphne é assim, ela quer casar e quer ter filhos. Porque ela quer ter uma família grande que nem a família dela é. E agora falando do par romântico dela, o Simon. Simon Basset. Toda vez que eu lia Simon Basset, eu só lembrava do cachorro Basset. Sim. E aí eles falam, tipo, eu sou um Basset. Eu fiquei, meu Deus. Eu só imaginei ele um cachorro Basset. Um cachorro salsicha. Um salsichinha. Ele é herdeiro do Duque de Hastings. Esse Duque, ele não conseguia ter filhos. No caso, a esposa, né, não conseguia ter um filho. Ela não sustentava a gravidez. Mas quando ele atingiu 50 anos, o filho dele nasceu.
e a mãe morreu no parto. Ela conta que os pais não se amavam, mas eles tinham uma relação, acho que de amizade. E o Duke vai impor uma educação rigorosa para o filho. Simon demora a falar, ele gagueja, e o pai se irrita com isso, porque ele fica achando que o filho dele é burro, idiota, porque ele gagueja, e o pai não aceita. E aí ele se muda pra Londres e finge que não tem filho. E aí Simon cresce com ódio do pai, e aí ele decide ser o oposto do que o pai queria que ele fosse. Quer ser bad boy, quer ser malvado e fazer... Libertino. Libertino, meu Deus. Já outra coisa que eu posso fazer um contraponto com a Daphne, que a Daphne é só descrita como uma garota gentil, que todos gostam, que não atrai a atenção dos homens, é vista como amiga, como eu já disse. E enquanto isso, o Simon tem todo um background, toda uma personalidade. Eu não sei se vocês já pararam isso, mas eu senti que o personagem masculino é bem mais desenvolvido do que a personagem feminina. Eu achava Simon muito reservado, sabe? Tipo, nos outros livros, assim, quando ele aparece, eu sempre vi ele como um homem muito reservado, e ele vive muito só pra família dele, só pra Daphne e tal. Inclusive, quando a gente vai ver nos outros livros, né, ele só aparece com ela, raramente ele aparece sozinho, mas no começo, né, tem todo, no livro dele, tem todo esse negócio de ser libertino e tal, então ele não é visto como um homem caseiro e tal. E aí, a gente vai ver que isso depois começa a mudar, né? Eu acho que depois começa a trazer outro lado da personalidade dele que a gente não conseguia enxergar no primeiro livro. Eu acho, com relação à forma dela de escrever e falar sobre os personagens, assim, comparando com o resto dos livros, eu acho que normalmente a autora, ela foca mais nos irmãos, tipo, Ao sabe? contrário. Não, ela foca mais nos irmãos, muito mais. Ela fala, tipo, não, tô falando do tipo assim, É mais não um só dos personagem meninos. masculino. Mas quando justamente. Quando é o livro dos meninos, ela foca muito mais neles, eu acho. No Anthony, ela fala muito. Colin também. O de Benedict, eu acho que é bem... É sempre nos homens. Mas assim, eu acho que nos livros, por exemplo, das meninas depois, ela fala sobre as meninas também. Eu não sei porque o de Daphne é tão doido assim. Mas eu acho, ela no de cria bem. Heloise e Yasmin, eu acho que elas são bem eu acho formadas. que no de Anthony também, o par romântico dele é a Kate. Eu acho que ela deixa a personalidade de Kate é uma pessoa muito cheia de personalidade, e a gente vê isso em todos os livros. Porque também ela vai se casar, né, com o Anthony, que é o chefe da família. Mas eu acho que, assim, o karma do Anthony vai todo na Kate. Mas eu acho que ela deixa bem expressiva a personalidade da Kate no livro do Anthony. Eu acho que também eu esqueci o par romântico do Colin, mas também Penélope. Ela expõe muito a personalidade dela, assim. Claro que vai trazer mais pro lado do personagem principal, né? Que é o irmão ou a irmã que ela tá tratando no livro, mas eu acho que ela consegue deixar clara, pelo menos, a personalidade. Eu acho que talvez falhe um pouco na descrição, assim, mas eu vejo muito que a personalidade deles fica muito exposta em cada livro. Eu não sei se é porque normalmente todos os irmãos aparecem basicamente em todos os livros, então não tem como você não ter uma opinião formada sobre a personalidade deles. Mas eu acho que ela foca bastante. Tipo, quando por exemplo, o livro de cada irmão, ela foca bastante no irmão. Mas, assim, pensando sobre o de Daphne, eu acho que é porque realmente Daphne ela queria Daphne pra ser uma personagem meio padrão da época, entendeu? Tipo, queria ter uma família, só que ela não conseguia porque ela ficou velha demais, entendeu? Eu não acho que... É diferente, por exemplo, eu acho a Heloise uma personagem com muita personalidade. Mas é isso lá pra frente, né? Enfim. E a Ashes também, eu fiquei... Meu Deus. É porque Daphne realmente foi uma personagem padrão. Ela não tem Eu muito... achei ela sem graça. Ela é sem graça. Assim, como eu falei, sabe, é mais desenvolvido. Ele enfrentou o pai e ele se mostra um rapaz muito inteligente e desenvolve a fama de libertino, né? Revirando os olhos. Por ele não falar muito, as pessoas jogavam ele arrogante, misterioso. Uau. Nossa. Eu não sei porquê, mas esse lado libertino dele não combinou muito com a personalidade de Simon. Com certeza. Porque como ele é muito reservado, ele não parece o cara que chega na boate e pega todas as novinhas, tá ligado? É, realmente. Eu acho que nem aparece ele cortejando outra pessoa no livro. Só parece, ele é libertino. Ele é libertino, Tipo, tá? as pessoas Todos criaram os a homens. personalidade, mas não tem nada a ver com ele. Absolutamente nada. O cara é todo sério, todo quieto. A galera, nossa, libertino, eu gosto de farra, gosto de cortejar todo mundo. É aquela coisa, não me diga, me mostre. Que é a mesma coisa assim, nos filmes falando, tipo, tal pessoa é assim. No livro também, tal pessoa é assim. Mas não me fale isso, me mostre como é que ele é. E quando você mostra ele não é assim. Exatamente, realmente, não é? Eu não consigo imaginar Simon fazendo essas peripécias.
Nem eu. Ah, eu acho que fica meio que no nome Padrão. nome padrão, romance de época, libertino, cafajeste, e que o amor vai mudar ele, que não sei o que, e ela vai ser a única pessoa porque ele vai ter olhos. E tá outra coisa, outro clichê que pra mim é muito raro ficar bom. Eu, obviamente, tem muito romance de época com libertino e tal, e eu gosto, mas eu acho que tem que ser bem desenvolvido pra eu realmente acreditar que ele não é um boy lixo. Eu gosto também. Eu sou totalmente contra Chernobyl, mas eu gosto muito desses livros, assim, de libertino e tal. Mas eu também gosto quando eles são bem desenvolvidos, quando a gente consegue... Porque o que eu vejo muito nos livros, assim, é que ele é um libertino, mas aí ele se casa, e aí uma transformação mágica vem na vida dele, e ele nunca mais vai fazer isso, sabe? É como se a mulher fosse curar como se, justamente, a personalidade dele. Leiam O Último dos Canalhas. É isso. Sim. E aí, eu não gosto, assim, não sou muito. Eu leio, claro, mas eu não sou muito fã de livros assim, sabe? Porque não é assim que acontece. Então, eu gosto quando ele é mais desenvolvido, sabe? Quando o cara. Ele pode até ser um libertino, mas ele se casa e aí ele tem que mostrar que ele faz, que ele luta contra isso, ou que ele não luta contra isso, né? Também já li livros assim. Mas eu gosto quando desenvolve, não quando é somente, casou, mudou. De uma hora pra outra, da noite pro dia. E essa até vai criar o estereótipo de que a mulher tá lá pra cuidar do cara e curar o cara, basicamente. E o cara é problemático, o Simon tem os problemas dele, mas só a Daphne, aquela garotinha que nenhum cara enxergava, mas ele enxerga, e aí, que ela é bonita e tal, mas eu não entendo isso. Ela é bonita, mas nenhum cara quer cortejar ela, e só quando o Simon começa a dar atenção pra ela consegue enxergar ele por dentro, e aí ela é a única garota, e aí os dois ficam juntos. Eu não sei, esse tipo de clichê Eu pra acho, mim... eu acho que é justamente por isso que é a maior dificuldade de romance de época é fazer, tipo, ser diferente, entendeu? Porque realmente ficar nesse clichê só, tipo, a galera enjoa. Outro problema que eu vejo no livro é o ciúme romantizado. Principalmente na pele do Anthony, que aí já... Nossa, sério, eu peguei muito abuso de Anthony. Eu não sei como é que ele é no livro seguinte, mas... Ele tem... Nossa, tem frases que ele fica o tempo todo... Eu vou matar Simon, vou matar, sério. Ele fica... Eu sou capaz de matar qualquer homem que olhe pra você. Não, acho que isso você sabe o que falar. Sou capaz de matar qualquer homem que olhe pra você. Aí eu fico, tá. Ok. Você, Simon. Eu acho isso muito bizarro, porque as mulheres falam, meu Deus, ele me ama tanto que não quer que nenhum homem... Sério, isso é muito bizarro. Isso não é normal, minha gente. Eu acho pior no primeiro livro, depois eu acho que vai melhorando. Da Hyacinth ele nem Só liga. porque Ele tá muito melhor no da Anthony é Hyacinth. bem assim, mas eu acho que o resto dos personagens é bem mais tranquilo, eu acho, com relação a isso. Eu realmente não lembro de caso. É porque só o Anthony mesmo que é assim, estressado e vou matá-lo. Ele é muito estereotipado. É porque ele é como se fosse o pai da família também. Aí ele é justamente isso todo... que eu ia falar. Eu acho que ele acabou carregando muita responsabilidade nos ombros dele, muito jovem. Porque quando o pai dele morreu, eu acho que ele teve que assumir como o homem, assim, da família. Acho que ele tinha 18 anos, né, se eu não me engano. Ele era bem jovem, isso fala no livro dele, a mãe dele fala. E aí eu acho que por ter muitas irmãs, mulheres, né, e aí naquela época o homem da família tinha que cuidar do casamento das irmãs mais novas e tal. E aí eu acho que ele acaba tomando muito essas dores pra ele. E aí é quando ele começa a ter esse tipo de atitude. E eu acho que era pra ser alguma coisa engraçada e o irmão protetor. Mas sério, pra mim não foi engraçado, pra mim foi muito bizarro. Eu fiquei com muita raiva dele. E essa coisa de... o homem protetor que tem ciúmes, que não deixa ninguém chegar perto. Nossa, péssimo. Não gosto de homem ciumento. Nossa, eu fico imaginando esse meu ciumento, tem nada a ver. Eu estou cagando. É, realmente. Imagina Bernardo, Paula, vou matá-lo. Bernardo vai matar ele de chatice, né? Com cálculo matemático. Falando um pouco da história, a cena inicial, eu não sei se vocês se lembram da cena inicial, quando eles se conhecem, que é no baile, que ela dá um murro no cara, que ela desmaia. Eu lembro do murro, não lembro da cena. E aí Simon vai lá e ajuda ela, e aí eles se conhecem. Olha só a parte que ela tava discutindo com o homem, e depois ela começa a discutir com o Simon, eu achei um negócio nada a ver. Então, eu achei um negócio muito enrolado. Eu achei que tinha potencial pra ser uma cena boa e divertida, mas eu achei muito enrolado. Ela dá um murro no cara, o cara desmaia, e o cara fica lá bêbado atrás dela. E voltando pro Anthony, eu escrevi aqui, Anthony é muito chato, meio machista, hipócrita e controlador.
As cenas com ele eram pra ser Isso é engraçadas, mas não funcionam. Eles não funcionam pra mim as cenas. Eu achei uma outra coisa que é o humor de Junior Queen, eu achei muito clichê, de jeito ruim, tipo, mal desenvolvido. Assim, pelo menos nesse livro. Enfim, fãs de Junior Queen não me matem. Foi o que eu achei, foi a minha primeira impressão, mas eu vou ler os outros livros ainda. O clichê deles também, do romance deles, eu achei também mal desenvolvido. Com diálogos bobos e simples. E a construção dos romances dos dois também. Achei muito forçado. Eles se forçam a casar, mas o Simon não quer de jeito nenhum. E ainda tem isso, ele não quer se casar porque ele não quer ter herdeiros, né? Agora que eu lembrei. E ele se casa justamente com uma mulher que quer se casar e que quer ter herdeiros. Isso, inclusive, é a pauta de discussão deles por um tempinho no livro. Um tempão. Justamente, eu acho que assim, é o trama do livro dele. O casamento. Que Simon se recusa. Ele, cara, prefere morrer a se casar. Sério, se o cara chegasse pra mim falando, não, eu quero morrer, não quero casar, meu filho, vai e morre então. Vai-te embora, eu não quero não. Hein? E aí eles são forçados a se casar porque eles são vistos se pegando ali no matinho. Toda vez que eles vão... vamos passear... na moitinha. Vamos passear pelos jardins. Sempre dá merda. Sempre acontece alguma coisa. Dá errado. Eu lembro de um caso que deu certo isso. E eles, pra não arruinar a Daphne, eles têm que... A reputação dela, eles têm que se casar. Mas no fundo, é isso que Daphne quer. E ela acha que na cabeça dela, ela pode fazê-lo feliz. Aquela coisa, e a mulher vai mudar o homem e tal, de novo. Ela começa a enxergar a vida de outra forma. E Simon, como a gente falou, não quer se casar de jeito nenhum. E aí tem o duelo. Nossa, o duelo é ridículo. Ai, minha gente, não suporto essa cena. Não lembra? Eu lembro que foi com Anthony, né? Porque Anthony desafiou... Eles vão duelar por Daphne e tá, não sei o quê, porque eles foram... E aí Anthony vem de novo, meu Deus. Ele fica revoltado com isso, aí ele vai e chama... O Simon pro duelo. E aí Daphne chega lá, interrompe tudo e eles são forçados a se casar. Só que aí Simon fala, a gente vai se casar e tal, mas eu não quero ter filhos. Aí Daphne, beleza. Na cabeça dela, até parece, meu filho. Vou mudar seu pensamento pra gente ter uma família. Nossa, sempre isso. Não, esse negócio foi ridículo. Qual a cena que ela deixa ele dopado? Não é porque que ele faz, tá dormindo, sei bêbado, lá. Ele tá bêbado e aí ela chega pra forçar ele pra ter um filho. Eu achei ridículo. Ali foi o stop pra mim. Fiz, não, tá bom, já chega. Não tem como gostar desse livro. Esse daí realmente não... Eu não lembro por que eu continuei lendo. Não me perguntem, mas... Eu demorei muito pra terminar esse livro, sério. Eu demorei muito, porque muita coisa ali eu tava... Nessa cena eu fiquei tipo, não, eu não teria perdoado, sério. Nossa senhora. Ela estuprou ele, né? Basicamente. Exato. Esse foi... Eu fiquei... Nossa. Ela se faz de sonsa ainda, falando não, que foi nada demais. E ela não se arrepende. Na cabeça dela, era tudo planejado. Não, na cabeça dela não tinha nada, não era planejado aquilo. Ela disse que não tinha nada planejado e que não tinha nada demais. Que ela não vê a problema nisso. Mas no final, nós temos o final feliz. Eles ficam juntos, se casam. Não, tem aquela coisa das cartas, né, que eu mencionei aqui, acho que antes da gente começar, que parece que o pai dele deixa algumas cartas, mas aí ele parece que é um negócio desse. Daphne encontra umas cartas debaixo do piso do banheiro, de uma ala lá, que eles não iam e tal. É de algum familiar do Simon, e aí ela fica com medo de entregar ele por causa da reação dele, como é que ele ia reagir. E se eu não me engano, são do pai dele. E aí ela ficava com esse medo de entregar ele, mas eu acho que no final ela acaba entregando e eu acho que é assim que acaba. Mas ele decide não ler as cartas. Eu lembro também que depois dessa cena ridícula deles lá, de Daphne tentando engravidar, ele vai embora, né? Ele deixa ela e ela parece que engravidou, né? E aí quando ele fica sabendo disso, fica todo um rumor da sociedade, né? Porque eles já estão casados, mas aí eles estão vivendo separados. E aí Simon volta pra ela e eles acabam ficando juntos depois. Eu achei tão... não sei. Eu não gostei muito desse livro. Mas enfim, vou dar uma chance ainda pra série, vou continuar lendo. E quem sabe a gente volte aí pra falar dos próximos livros. Quero saber, Paulo, falando de Anthony no próximo. Ela tem que muito passar engraçado processo o livro pra dele, começar muito a gostar. engraçado. É engraçado. Tem que chegar pelo do livro menos no dele. de Colin pra ela começar a gostar. Eu só gostando de Benedict já. Ela vai achar meio clichê, mas... É, Eu não justamente gostei por de isso. Eu acho Benedict, que ela vai porque eu não ter que gosto da passar história da pelo Cinderela. E é igualzinho. Ai, meu Deus. Mas é Não, lindo. na sinopse Benedict é diz que perfeito. é É inspirado, diz que é. como se fosse um remake da Cinderela.
Cinderela e tal. Eu achei legal. Mas pra quem não gosta, assim, de princesa e esses negócios assim, muito cavalheiresco, então. Eu gosto porque ele é meu pode ser personagem também. favorito. Mas eu acho que ela podia ter feito uma história diferente. Mas que ela ficava sem criatividade, né? Diga aí. 8 histórias diferentes de romance pra você criar numa época que é só a mesma Só coisa. basicamente era uma coisa que existia. Mas tem melhores. Você gostou Engraçado mais que pra frente. a maioria das séries, assim, de coisa, romance de época é tudo grande. É verdade. Haja criatividade. E outra coisa é que vai ter uma série da Netflix, né, sobre... Eu acho que, se não me engano, a primeira temporada vai ser só sobre Do Que Eu, ou se vai ter outros, eu não sei. E com certeza voltaremos pra falar dessa série, porque eu estou ansiosa. Essa foi a nossa conversa sobre o livro Do Que Eu, de Julia Quinn. Eu espero que vocês tenham gostado e não fique... Se você é fã do livro e tem algum argumento contra nossas opiniões aqui, deixe nos comentários se você está ouvindo pelo site ou pela publicação no Instagram, @contraponto-da-leitura. Siga ele se você ainda não segue. E como eu disse, essa foi a nossa opinião e eu quero saber a sua. E ficamos por aqui e até a próxima. Hoje nós vamos falar de uma série muito famosa de livros. Qual é o nome da série mesmo? Os Bridgertons. Uma série muito famosa. Qual é o livro? Qual é a série mesmo? Erros de gravação. Na verdade, eu vou fazer diferente. Cada um Não. faz assim. Quero, hein? É isso aí.